Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV, em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, ainda bem, já diria Chico Pinheiro, graças a Deus é sexta-feira. Então já deixa seu bom dia, sua boa sexta-feira pra gente. Conta de onde você está assistindo o ICL Mercado Investimentos, que hoje tem assunto quente aqui, hein? Tem IGP-10, que já é uma prévia ali da inflação da FGV. Então a gente já consegue entender o que está pressionando a inflação nesse comecinho de maio. Tem levantamento sistemático da produção agrícola, aquele que conta como é que estão as previsões para as safras, como é que a safra deve se comportar de um ano para o outro, o que deve crescer, o que deve diminuir na safra, mas também aquele dado que normalmente choca das áreas plantadas aqui do Brasil. Então, a gente vai trazer tintim por tintim para vocês sobre isso. E saiu o PNAD também, a PNAD trimestral, aquela mais detalhada, que mostra desemprego por cor, mostra desemprego por gênero. Então, você tem ali, né, uma visão um pouco mais estratificada dos dados de emprego, o que normalmente escancara as desigualdades aqui do nosso Brasilzão. Como a gente tem bastante assunto e assuntos bem densos hoje, eu já vou passar pela agenda para nem perder tempo enquanto isso. Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu hoje na nossa agenda, o que já foi divulgado, o que ainda vai ser divulgado. Então, como falei, saiu às 8 horas da manhã o IGP-10 de maio, essa medição é da FGV, e já adiantei aqui que ele é um termômetro, né, uma prévia do índice final da FGV. A gente tem IPCS, essa é uma medição também prévia, mas uma medição semanal, então semana após semana o índice de preços ao consumidor tem essa atualização para que também não tenha nenhuma surpresa em relação à medição da FGV. Nos Estados Unidos, 9h30, saiu construções de moradias iniciadas. E lá nos Estados Unidos, às 11h, a gente tem aquele dado que sai quase um compiladão ali, índice de sentimento do consumidor, expectativas de inflação para 1 e para 5 anos. Então, um dado ali mais ligado à expectativa, ao sentimento, à confiança. Esse dado ainda preliminar do mês de maio, até porque mês de maio ainda não terminou, a gente está só na metade dele. Mas vamos seguir porque tem mais coisa na agenda. Hoje a gente tem dirigentes do Banco Central falando. Então, o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, olha, quase cebolinha aqui, hein? Banco Central Europeu, Philip Lane, discursou em evento organizado pelo Fed. Na verdade, ele não discursou, ele ainda vai discursar. E tem também postos de petróleo e plataformas em operação às 14 horas nos Estados Unidos. Depois, quem fala é o presidente do Fed de Richmond, o Tom Barkin, e ele vai discursar em uma universidade lá nos Estados Unidos. Às 10 horas, já para o fim do dia, quase ali no finzinho do dia, 10h40 da noite, quem fala é a Mary Daly, a presidente do Fed de São Francisco, também em uma universidade. Então, a gente tem um dia, né, que temos discursos ali de economista-chefe do Banco Central Europeu, que a gente tem o Fed de Richmond e a presidente do Fed de São Francisco também aparecendo na agenda. E o que eu sempre falo, quando a gente tem esse tipo de dado, a expectativa é que tenha ali alguma fala em sinalização de inflação ou de política monetária. O resto do discurso pouco importa. Todo mundo está querendo saber mesmo para onde vão os juros dos Estados Unidos e como é que está a leitura da economia por lá. Falando em leitura da economia, como é que estão os juros, já vou aproveitar para dar bom dia para o Diego, porque ele está lá na redação, ansioso para contar para vocês como é que foi o fechamento de ontem. Então, Diego, bom dia, como é que você está nessa sexta-feira? Bom dia, Débora. Sextou, finalmente, graças a Deus. Estava precisando dessa sexta-feira, mas vou dar bom dia para a audiência também. Bom dia para Maria Helena, nossa telespectadora fiel, sempre presente aqui no chat. Bom dia para Elidete. Bom dia para o Chico César, diretamente de Manaus. Bom dia para o corintiano Ricardo, que disse aqui que morreu, mas passa bem. Bom dia para Tina Tavares, diretamente de Rio Tinto, na Paraíba. Bom dia para Jéssica Maran, diretamente de São Luís, no Maranhão. Enfim, bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Débora, já queimando a largada de sexta-feira, o Ibovespa fechou o dia de ontem com uma alta de 0,66%, aos 139.334,38 pontos, o maior nível da história do índice. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o avanço da Bolsa não reflete um otimismo geral. O desempenho do Ibovespa ontem foi impulsionado principalmente por resultados corporativos pontuais
e pela força dos pesos pesados na carteira do índice, como a Vale, por exemplo, que subiu mais de 1%. Especificando um pouco mais os resultados corporativos, a Eletrobras e o Banco do Brasil decepcionaram o mercado. Segundo analistas de mercado, os números operacionais fracos da Eletrobras fizeram a empresa tombar 3,22% e o Banco do Brasil, por sua vez, divulgou um resultado fraco e abaixo do esperado, recuando 1,21%. Outra empresa que recuou, mas não foi por resultado fraco, foi a Petrobras. Segundo notícias, as ações preferenciais da Petrobras caíram levemente, desvalorizando 0,13%, acompanhando a baixa do petróleo no mercado internacional, limitando parte do fôlego do índice. Por outro lado, duas titãs do setor financeiro avançaram com segurança. O Bradesco subiu 0,99% e o Itaú valorizou 1,34%. A relação clássica, desempenho da bolsa e desempenho do dólar, não seguiu o tradicional bolsa sobe, dólar cai. E dessa vez o dólar subiu junto com a bolsa. Nesse caso, subiu 0,83%, cotado a R$ 5,68. Isso em meio a um cenário externo ainda bem incerto. Ainda assim, e por incrível que pareça, o real segue como uma das moedas com melhor desempenho frente ao dólar em 2025, o que mostra uma certa resiliência do Brasil em meio às turbulências globais. Falando em cenário externo, aliás, o que movimentou as bolsas de Wall Street ontem foi o discurso de Jerome Powell, que aparentemente deu sinais confusos aos agentes de mercado, e a repercussão de indicadores econômicos também com sinais contraditórios. Com tudo isso, o Dow Jones subiu 0,65%, o S&P 500 avançou 0,41% e o Nasdaq, tadinho, caiu 0,18%. Débora? Vamos lá, Vamos entender por que não aconteceu o movimento clássico ontem, Porque o Diego falou, tem um movimento clássico ali, Bolsa sobe, dólar cai, bolsa sobe. Isso pode ser uma dúvida de muita gente. O que aconteceu no mercado cambial ou o que aconteceu no desempenho da bolsa que não favoreceu esse movimento que normalmente é o mais visto? A bolsa ela tem uma correlação negativa com o dólar. Então não tem realmente esse movimento. Por quê? Por que esse movimento é o mais clássico, o mais observado? Entra recurso aqui para fazer com que para comprar nossos ativos, isso faz com que a bolsa sobe. A bolsa nada mais é do que uma ponderação de todas as ações que fazem parte do Ibovespa, Quando a gente está falando, a bolsa subiu. O que subiu? É o índice Bovespa. E esse índice, ele é uma média ponderada de várias ações. Como eu sempre falo, a Vale é a mais pesada, então ela tem a maior parte ali da composição desse índice. Depois vem a Petrobras, a ordinária preferencial. Juntas elas têm lá quase 30% do índice. Então isso são ponderações dos nossos ativos. E aí, quando a gente fala que o Ibovespa subiu, a gente está fazendo uma generalização aqui, O índice que mede ali a nossa bolsa, o desempenho da nossa bolsa subiu ou caiu. Mas a gente tem que entender o que fez a bolsa subir ou cair para entender movimento de dólar. Normalmente entra dinheiro aqui para comprar esses ativos, para comprar ações, e aí a bolsa sobe. Se a bolsa sobe, entrou dinheiro de fora provavelmente, então você tem uma queda do dólar. E o movimento contrário também é verdadeiro. Então, se os ativos caem, é porque as pessoas venderam os ativos de bolsa, as ações, esses ativos que compõem o nosso índice. Se você vendeu o índice, as ações que compõem o índice, provavelmente saiu recurso estrangeiro daqui também, porque isso foi convertido em dólar. Então, sai dinheiro daqui e o dólar sobe. Então, a gente entender também esse movimento cambial, sai recurso estrangeiro, o dólar sobe, entra recurso, o dólar cai, é muito importante para a gente entender esses movimentos de mercado. Agora, o que aconteceu ontem, que a bolsa subiu e o dólar também? Esse é um ponto importante para a gente explicar para vocês. Às vezes pode ser juros. Então, se a gente tem um movimento aqui de queda nos juros futuros brasileiros, mais alta nos juros futuros ou esperados lá nos Estados Unidos, qual que é o movimento esperado? Que você tenha uma saída de recurso daqui para buscar ganho lá nos Estados Unidos. Então, você tem essa saída de recurso do nosso juros futuros ou do nosso tesouro, que seja, dos nossos ativos de risco também, para buscar ganho lá nas treasuries, nos títulos de dívida dos Estados Unidos. Esse é um movimento, mas não foi o que aconteceu ontem. Não, já estou adiantando que não foram os juros que movimentaram a Bolsa. O que aconteceu? A gente teve uma série de valorizações do real. O Diego mesmo contou que o real está muito valorizado esse ano. E essa valorização vem em grande parte da recuperação do ano passado.
Então você tem essa recuperação do real. Só que chega um dado momento que você também atinge um patamar que você acredita que não vai ter ali, que não vai cair mais que aquilo, ou que pode ser que tenha chegado num piso. Como a gente está falando de valorização do real, o que acontece é que o dólar cai. Então, se o dólar cai a um ponto que você acha que chegou num piso, você tem a possibilidade de começar a comprar aquele dólar, porque você acha que já está barato o suficiente para você voltar a comprar aquela moeda. E aí você tem essa realização também de ganhos das avessas aqui, né? Você começa a comprar de novo a moeda para se fortalecer ou para se proteger, porque você acha que chegou num ponto que ela vai voltar a valorizar. E essa foi a movimentação que a gente viu acontecer ontem. Como o dólar caiu por vários dias consecutivos, chegou em um ponto que, ou porque a pessoa precisa se proteger, ou porque ela, né, vai ter uma viagem, ou porque ela precisa ali, não importa. Se ela quer especular com o dólar, ela volta a comprar e a moeda se fortalece. E isso a gente viu acontecer ontem. E teve um outro movimento que ajudou o dólar a subir também, que é a queda do petróleo. Como a gente tem uma bolsa bastante focada aqui em ativos ligados às commodities, os movimentos de commodities também acabam impactando bastante o dólar. Não só a bolsa, mas uma economia também bastante pautada em produção de commodities. Então, se você tem uma desvalorização das commodities, você também acaba tendo essa valorização cambial. Mas ontem, realização de ganhos e queda do petróleo agiram juntas para que o dólar subisse e se descolasse do movimento mais clássico aqui da nossa bolsa. Só explicando para vocês, porque foi uma dúvida da redação, e aí pode ser uma dúvida de todo mundo. Agora, vamos falar de IGP-10, né? Vamos já pegar esse gancho para falar do IGP-10, porque é algo que mexe com o nosso bolso, então a gente falou do que mexe com a bolsa. Vamos falar agora do que mexe com o nosso bolso, porque saiu o índice aí de preços da FGV, é uma prévia ainda do índice final da FGV, mas já mede pelo menos o comecinho, os primeiros 10 dias de maio. Então vamos entender o que aconteceu, o que pressionou ou despressurizou aí o nosso IGP-10 nesse mês de maio. O IGP-10 ele teve uma queda, mas uma queda menor do que a gente viu no mês de abril. Então continua assim deflacionando, mas não deflacionou mais do que já tinha deflacionado. Ainda andou para trás, os preços andaram para trás, mas não na mesma magnitude do que a gente viu acontecer no mês passado, que a queda tinha sido de 0,22 no geral nos preços, né? Então, nesse mês, 0,01 de queda, uma queda bem menor, mas ainda assim uma queda geral de preços. Quando a gente olha para os componentes do IGP-10, porque assim como o IGP-M, como o IGP-DI, o IGP-10 também tem uma composição de preços ao produtor, preços ao consumidor e Índice Nacional da Construção Civil, então preços da construção civil. Os preços ao produtor também tiveram queda em maio, mas uma queda menor do que tinha acontecido lá no mês de abril. Então, continuou caindo o preço ao produtor, mas numa magnitude menor. E isso já contribui ali para que você tenha uma queda no IPCA final. O INCC, ele acelerou nesse mês. Então, a gente continua vendo os preços da construção civil subindo, é uma variação positiva de preços, mas uma variação também menor do que a gente viu aí no mês passado. Agora, o que eu queria contar para vocês, que eu acho que é o que mais importa, é o IPC. É porque o IPC ele teve um peso grande nessa composição do IGP-10. Então, vamos passar já para ver aqui o que aliviou, o que não aliviou o IGP-10. Aqui a gente tem ainda movimentação em 12 meses, até para ver se essa inflação está acelerando ou não no acumulado em 12 meses. E aqui fica claro que na maioria dos componentes ela está desacelerando, o que desacelera lá o final do IGP-10. O que eu queria trazer mesmo para vocês são os itens. Os itens do IPC que acabaram aliviando ou pressionando o nosso bolso, porque isso é o que importa lá no final. A gente quer saber do índice de preços ao consumidor. Débora, mas os preços ao produtor importam, porque uma hora essa alta também chega para a gente. E vocês estão completos de razão se estiverem pensando isso. Mas leva um tempo para a alta dos preços ao produtor chegarem na gente. E a gente teve até um alívio em alguns itens importantes ali do índice de preços ao produtor, como por exemplo o diesel. Como a gente é muito dependente de uma malha rodoviária e os fretes são parte importante do preço, se a gente tem um alívio no diesel, você espera que você vai ter um alívio nos preços e isso também pode aliviar
os preços ao consumidor. Outro item que caiu foi o milho. A gente vai falar de levantamento sistemático da produção agrícola daqui a pouquinho, mas quem lembra também, o milho estava ajudando a pressionar o preço dos ovos. Então, a gente já começa a ver uma trégua, pelo menos no preço ao produtor de milho, que pode trazer também alguns efeitos em cascata, como, por exemplo, nos ovos, já que milho é a base da alimentação das galinhas. Mas vamos lá para as altas desse IPC-10 do mês. A tarifa de eletricidade subiu. A batata, volta dos tubérculos, né? A batata que tinha ali aliviado a inflação, está até com um acumulado negativo nos 12 meses, na maioria dos índices. Ela voltou a subir. E aí, a gente tem mais um item de alimentação pressionando junto a quem? Que não dá trégua, não alivia nosso bolso. O cafezinho, o café em pó, mais uma vez, subiu aí nesse mês e já está com um acumulado. Eu lembro que a primeira vez que eu gravei um vídeo sobre café, gente, o acumulado do café em 12 meses estava em 40%. No último IPCA ele já estava beirando os 80%. Né? Então a gente vê como o café está acelerando mês após mês nos preços ao consumidor. E eu já contei para vocês e eu já avisei isso faz tempo, hein? Lá nos primórdios eu falei, olha, podem esperar que o café não vai dar trégua, ele vai continuar subindo, porque os preços ao produtor estavam subindo e os preços do mercado futuro estavam subindo também. Quando isso acontece, essa passagem de preço para chegar no nosso bolso, normalmente acontece em 12 meses. Então a gente fica 12 meses amargando, aqui com o perdão do trocadilho, a alta do café passado. Então a gente ainda vai ver esse movimento residual por algum tempo, por altas de preços ao produtor e de mercado futuro que aconteceram lá atrás. Então pode esperar a alta do café por alguns meses e o problema não está resolvido. A gente continua tendo uma oferta global mais diminuída, uma oferta global também de grãos com menos qualidade e isso, claro, afeta o preço aí do café. Plano de saúde e seguro-saúde subiu, o que levou também ali os itens ligados à saúde, remédios, né? Esse grupo subiu bastante, mas a gente também tem notícia boa para o nosso bolso, porque a gasolina caiu, o que levou também o grupo de transportes para a queda. Os alimentos deram uma trégua esse mês, por mais que a gente tenha tido a batata, o café em pó e outros itens que também se destacaram entre as altas, o grupo alimentação subiu, mas subiu menos do que subiu no mês passado. E essa é uma excelente notícia para o nosso bolso, porque a gente sabe o quanto pesa a alimentação no bolso do brasileiro, principalmente do brasileiro que tem uma renda menor. Então, a inflação de alimentos ela tem que sempre ser muito olhada de perto, justamente por essa pressão que faz nos diferentes estratos de renda, de quanto uma cesta básica está consumindo do salário mínimo, porque isso não só mexe ali com a alimentação das pessoas, com a qualidade da alimentação das pessoas e com a quantidade de itens, com a segurança alimentar, com a quantidade de itens que uma pessoa consegue comprar, mas também com a renda disponível que fica para o resto. Porque se você tem uma cesta básica consumindo mais de 60%, que é o caso aqui de São Paulo, como é que você paga o aluguel, a tarifa da energia elétrica, o gás, a água, e ainda tem lazer e ainda compra alguma coisinha? Então a inflação de alimentos ela é penosa, ela penaliza muito por isso, porque ela acaba consumindo muito da renda e dos menores estratos de renda que a gente sabe que também acabam pegando a maior parte da população aqui do Brasil. Mas a gente teve quedas importantes nesse mês e acho que vale esse ponto da desaceleração dos alimentos, mas ainda em alta. Subiu, mas subiu menos, então a variação continua positiva na média. O arroz caiu 3,84, a passagem aérea 4,94. Aqui passagem aérea, a gente está falando de estratos mais altos de renda. É que o IPC da FGV dá um pouco mais de peso para isso. Então acaba tendo, inclusive, essa influência. Mas a gente sabe que a passagem aérea alivia bolso de gente que tem uma renda maior. Afinal, quem compra passagem aérea todo mês? E tarifa de telefone móvel também caiu esse mês. Então o IPC já traz alguns indícios do que a gente pode esperar para o IPCA 15 e também para o IPCA final, que é sempre isso que a gente está buscando, indícios de como vai fechar a inflação desse mês e o que vai prejudicar e penalizar a gente. Mas vamos passar para o nosso próximo assunto, porque tem também levantamento sistemático da produção agrícola, que parece que não, mas que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando, né, Diego? Então tem notícia fresquinha do IBGE também. Tem sim, Débora, mas antes de puxar esse gancho, eu gostaria de levantar aqui alguns comentários da audiência. A nossa telespectadora fiel, ela disse que ela mora numa cidade muito cara, apesar ainda de ser interior.
Ela deu exemplo de que uma bandeja de 30 ovos, na cidade dela está R$ 45. E na cidade vizinha, ela consegue encontrar a mesma bandeja por R$ 21. Então, segura o espírito quinta série, querida audiência, mas a inflação dos ovos ainda é muito chocante. Aí, o Vitor Thiago também comentou que 30 ovos está R$ 27 na cidade dele. Eu acho que é, assim, assustador a gente pagar tão caro uma bandeja de ovos, sendo que é um alimento essencial para o nosso dia a dia, né? Agora, já pegando um comentário que tem um pouco mais a ver com o nosso próximo assunto, o Marco Aurélio Barbiero perguntou: por que não se faz investimento massivo em produção de alimentos se esse é o componente mais importante da inflação? Irrigação, maquinária, etc. Aí, meu caro, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Sua pergunta é extraordinária, mas eu não vou responder, eu vou deixar para a Débora responder, porque daí a gente já toca não só em questões econômicas, mas só que também em questões políticas, como, por exemplo, a reforma agrária. Mas, puxando o gancho para o nosso próximo assunto, foi divulgado ontem, no dia 15, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido amigo. Gostei. O levantamento... Gostei do título, o agro não é pop. Estou passando aqui só para mandar um abraço para a turma que assiste. Esse que é o melhor programa de investimentos da TV brasileira e o único que não é patrocinado por banco. Estou acompanhando todo dia. Parabéns. Tamo junto, Edu. Valeu aí, querido. Cara. Tchau, tchau. Ó, aparição aqui, surpresa, do nosso querido Eduardo Moreira. Mas, enfim, voltando aqui pro assunto, foi divulgado ontem pelo IBGE, no dia 15, o levantamento sistemático da produção agrícola, abreviada por LSPA. O LSPA fornece a estimativa de área plantada, área colhida, quantidade produzida e rendimento médio de produtos selecionados. Estudo com base em critérios de importância econômica e social para o país. Com isso, o levantamento sistemático da produção agrícola oferece para a gente um panorama geral da produção agrícola e uma melhor noção do funcionamento da agricultura no nosso país. Já adianto um dado que particularmente me chocou: 72,06% de toda a área plantada no país é destinada somente ao cultivo de duas culturas, milho e soja. Diga-se de passagem que essas duas culturas não estão voltadas para fornecimento do mercado interno, e sim, são duas culturas que são produzidas sob a lógica do latifúndio monocultor para exportação. Isso é uma lógica maléfica simultaneamente ao meio ambiente e à nossa economia. Só que, Débora, conta pra gente, o que mais a gente pode entender desse levantamento do IBGE? Olha, não só tudo isso de área plantada vai para a produção, né, e para a plantação, para o plantio de poucas culturas, então aqui a gente está falando basicamente de soja e milho, mas também, se a gente somar arroz, que tem essa participação bem pequenininha aqui, arroz, milho e soja representam 92,7% da estimativa de produção e correspondem a 87% da colheita esperada. Então, né, que a gente começa a entender por que é que eu sempre falo, e eu acho que aqui esse gráfico sintetiza muito bem isso, que para o agro, o que eles plantam é commodity, não é comida. A gente tem que saber diferenciar que o agro vê o que ele planta como commodity. Então, se você tiver... Isso ajuda muito a gente entender movimentos de mercado. Ah, por que o etanol sobe? Por que o café está tão caro? Porque se você pegar as áreas plantadas do nosso país aqui, metade praticamente vai para plantio de soja. Soja alimenta alguém? Eu faço essa pergunta para vocês aí da audiência e já aproveito para responder que não. Soja é um plantio voltado para exportação, é um agroexportador, né? É o agroexportador que planta soja e principalmente o destino dessa soja é a China e para alimentar praticamente suínos na China. Então a China é o nosso maior destino de soja e essa soja plantada aqui, que ocupa grande parte da nossa área, ela é destinada para exportação. O milho, idem, né? O trigo também. Se você pega aí essas três faixas, você já passou de 70%, quase 80% da nossa área plantada. O que sobra? O café também. Cana-de-açúcar também. Se a gente somar tudo isso, o que sobra? 1,80% das áreas para o arroz, 2,77% para o feijão e 9,37% de outros, que aí são várias culturas que estão nesses 9,37%. Então, olha a concentração de terras que tem para esse agroexportador. E aí, eu agora esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas a nossa audiência perguntou, mas por que é que não se investe, né? Por que não tem esse crédito ou um investimento voltado para o pequeno produtor? Essa é a grande questão. E eu sou muito crítica a isso, né? Sempre bato nessa tecla, porque quando a gente olha recursos destinados
para o agro aqui no Brasil, a gente está falando quando a gente fala, por exemplo, de plano safra, a gente está falando de recursos destinados para quem? Para esse produtor de soja, para aquele produtor de milho, para o grande produtor aqui do país que não tem compromisso nenhum com o seu prato lá no final do dia. Eles querem mais é exportar. E se exportar a dólar maior, melhor ainda. Então você vê que não tem nenhum interesse em comum com o da população. É agroexportador e é uma cultura realmente concentrada, que não só concentra terras, mas concentra poder político e poder econômico. E quando você dá mais crédito subsidiado para essas pessoas, o que você está fazendo? Você está fortalecendo o poder político, o poder econômico e essa concentração de terras. E isso vai entrar numa lógica, vai operar numa lógica de exportação. Então, se tiver mais caro, né, se tiver melhor, se for mais lucrativo vender para fora, vai vender para fora. E aí a gente fique com o resto. O café acontece isso, né? Se é mais interessante vender café para fora, o café de melhor qualidade, o café tipo exportação, inclusive, que falam, né? O café de melhor qualidade vai para fora. O que sobra aqui são os grãos de menor qualidade que torram até a última para vender para você por aquele preço inflacionado que chega no nosso mercado. Por quê? Porque a oferta já está enxuta. Então, você até vê um crescimento aqui na produção e no plantio de café. Mas por quê? É para favorecer a gente aqui? É para chegar na nossa prateleira, na nossa xicrinha? Não. É para exportar para fora a dólar alto, se possível. Então, se você tem essa competição, você ainda vende para fora e o que sobra para vender aqui dentro é paridade cambial, né? Vai vender por um preço que seja interessante. O mesmo acontece com a cana-de-açúcar. Se a cana-de-açúcar é mais vantajosa vender para fazer açúcar fora, o usineiro vai vender para fazer açúcar fora, vai produzir açúcar e vender para fora. Agora, se o etanol estiver valendo a pena, quem sabe deixa um pouco para fazer etanol aqui. Senão vai vender a maior parte para fora e o que fica aqui fica caro. E aí o etanol sobe, e aí é seu carro que vai ficar com combustível mais caro. Então aqui tem tudo a ver com o que a gente estava falando. O agro, ele não é pop. Ele é concentrador de terra, de poder político e de poder econômico. E quando você dá crédito para essas pessoas, é para esses produtores que vai a maior parte do dinheiro. Para o pequeno produtor, vai uma pequena parte do dinheiro, uma parte muito menor. E aí a gente tem toda essa discussão, que teria que fortalecer o pequeno produtor, ter uma logística melhor, né? Algumas tecnologias também voltadas para outros plantios, que não só o grande plantio ali para exportação. Então a gente tem uma série de problemas e que isso bate ali no preço do alimento que chega no seu prato. E está tudo ligado, né? A inflação de alimentos, ela também tem a parte do clima, mas ela também tem essa parte concentradora de terras, de renda e de poder, né? E a gente sabe que quanto mais poder na mão dessas pessoas, mais destruição climática, mais ali destruição, genocídio, né? Genocídio, que a gente pode falar que passa o trator em cima das pessoas, a gente pode falar que passa o trator em cima das pessoas, a gente pode falar ali que vai ter, né, toda essa lógica voltada para a exportação e nenhum compromisso com o prato brasileiro também. Então, quando a gente olha aquele gráfico, ele é autoexplicativo. E agora, para não tomar tempo do rolê, porque eu quero entregar aí em tempo, já vou passar para os nossos vizinhos de cima, o William De Luca e Guga Noblar já estão lá para receber. Não é o William hoje de novo, é a Roberta. Tinha me esquecido. Roberta Garcia e Guga Noblar. O William está no urgente, né? O William mudou de horário nessa semana. Então, vocês estão em mais que excelente companhia com a Roberta Garcia e o Guga Noblar. E a gente volta na segunda-feira para trazer os principais pontos da PNAD também, que hoje não ia dar tempo de falar, já que é uma pesquisa densa. Um beijão e até lá, pessoal. A aula inaugural foi um marco. Se você perdeu, o replay já está disponível. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Está aberta por tempo limitado. Nela, eu explico como a elite brasileira construiu um projeto de dominação baseado no preconceito, na desigualdade e na mentira. E por que isso ainda se repete até hoje? Assista agora e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. Olá, eu sou a Juliana Baroni e estou aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver
Tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!